E quem é esse Jesus apresentado aqui na carta à igreja de Tiatira? Primeira coisa, Jesus é Filho de Deus. Começa ali o versículo 18. Estas coisas diz o Filho de Deus. E aqui, irmãos, tem algo muito interessante em relação a Jesus que nós precisamos nos atentar. Quando a palavra de Deus diz que Jesus é Filho de Deus, os autores estão fazendo menção ao Antigo Testamento, porque os reis do Antigo Testamento eram considerados representantes de Deus na terra. Eram eles os responsáveis por conduzir o povo à adoração ao seu Senhor. Eram eles que eram responsáveis por aplicar a lei e fazer com que o povo obedecesse à lei. Então, quando a palavra de Deus diz que Jesus é o Filho de Deus, está dizendo que Ele é o Filho do Rei, e que da mesma forma que o Rei governa, Ele tem autoridade para governar o seu povo e conduzir o seu povo a obedecer às suas leis. Mas quando a palavra de Deus diz também que Jesus é Filho de Deus, Ele está dizendo que esse Jesus, Ele tem o DNA do Pai. Ou seja, Jesus tem uma natureza divina, Ele é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Mas há uma segunda característica do nosso justo juiz. Ele tem olhos como chama de fogo. E aqui, irmãos, diz respeito a um juiz que investiga, um juiz que observa e um juiz que perscruta o mais profundo da nossa mente e coração. Onde que está isso? Versículo 23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Os olhos como chama de fogo dizem respeito a esse Jesus que conhece o íntimo do nosso coração e sabe o que está se passando em nossa mente. Ele tem discernimento a respeito daqueles que o seguem e também a respeito daqueles que não o seguem. Mas não só isso, esse justo juiz também tem uma terceira característica. Os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Falei que um dos comércios da cidade de Tiatira era a produção de peças de bronze. E o bronze nessa época aqui tinha muito valor. E a ideia aqui, irmãos, em falar que Jesus é esse que tem os pés como de bronze polido, dá a ideia de pureza, que esse Jesus julga com pureza, mas que esse Jesus está pronto a esmagar os seus inimigos. Esse é o justo juiz que está observando e que conhece a igreja. Nós temos então no versículo 19, esse Jesus que conhece a igreja, ele elogia e honra essa igreja de Tiatira. Perceba só, versículo 19, as características dessa igreja. Primeiro, Jesus diz que conhece as obras da igreja. Jesus que anda no meio da igreja, sabe como essa igreja tem trabalhado, tem servido na expansão do evangelho. E ela é caracterizada como? Pelo seu amor, pela sua fé, pelo seu serviço, pela sua perseverança e pelas últimas obras que são mais numerosas do que as primeiras. Era uma igreja maravilhosa. Jesus então enaltece as qualidades daquela igreja. Jesus reconhece que aquela igreja era uma igreja que trabalhava, que servia, uma igreja que tinha características maravilhosas, e ele exalta e honra essa igreja. Primeiro ele fala do amor dessa igreja, e o amor aqui, irmãos, está relacionado à caridade, à justiça social, ao consolo do pobre, do oprimido, a manutenção dos seus próprios membros. Essa igreja era reconhecida como nós, o povo que se importa, que ajuda, que leva o pão, que dá oferta, que consola, que
chora com os que choram, que se alegra com os que se alegram. Era uma igreja reconhecida pela caridade. Não há religião sem caridade. É o que Tiago vai falar. A religião verdadeira é o quê? Cuidar da língua, dos órfãos e das viúvas. Não há caridade sem ação. Era uma igreja conhecida por isso. Mas ela tem uma segunda característica. Era uma igreja que tinha fé. E aqui, irmãos, entenda a fé não só como o ato de crer, mas uma fé prática. É aquela fé de Tiago, capítulo 2. A fé sem obras é? A fé era o que movia o trabalho dessa igreja. Era uma igreja reconhecida pela sua fé. Mas há uma outra característica. Era uma igreja conhecida pelo seu serviço, pelos seus ministérios. Todos os ministérios daquela igreja contribuíam para o avanço do evangelho. Vamos pegar o exemplo aqui da nossa igreja mesmo. Ministério ali dos servos que trabalham no estacionamento, o pessoal da recepção, a diretoria, os pastores, ministério de mulheres, ministério de homens, ministério infantil, multimídia, louvor, pregação. Todos os ministérios da igreja contribuíam para o avanço do evangelho. Mas há mais uma característica, para você ver como essa igreja era uma igreja maravilhosa. Essa igreja era perseverante, mesmo em meio à perseguição. Porque, irmãos, há um fato muito importante. Quanto mais a igreja vai adentrando na comunidade, no mundo, atendendo os oprimidos, servindo a comunidade, mais o império das trevas se levanta. Eles estavam sendo perseguidos. Mas mesmo diante da perseguição, aqueles irmãos continuavam perseverando na fé, no trabalho a Deus, porque eles reconheciam que a perseguição era um sinal de que o trabalho estava avançando. Era uma igreja perseverante. E a última característica de elogio que Jesus faz a essa igreja, era uma igreja que frutificava. Por quê? As suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Essa igreja tinha como característica sempre buscar a excelência no seu serviço a Deus. Eles sempre queriam fazer mais e melhor. Eles sempre queriam continuar servindo cada vez melhor, a fim de que o reino avançasse, a fim de que a igreja fosse edificada, que a igreja fosse fortalecida. Diferentemente, por exemplo, da igreja de Éfeso, o que aconteceu com eles? O amor se esfriou. Essa igreja, pelo contrário, eles amavam tanto a Deus e amavam tanto servir uns aos outros, que as primeiras obras, as últimas obras, sempre eram melhores do que as anteriores.